E aí, gente, como que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Estamos começando hoje mais um episódio do nosso CristoCast. Gente, ficamos um tempinho aí sem postar, ficou um tempinho sem sair episódio novo. O nosso produtor, ele é produtor, Rodrigo, ele teve que viajar a trabalho, então a gente ficou sem ele e sem o podcast. Mas agora estamos de volta, a gente pretende soltar aí, como a gente estava soltando, né? Uma quarta sim, uma quarta não. Então, essa quarta tem, quarta-feira folga e na próxima tem novos episódios. Já vou pedir para você comentar muito aí no chat, no comentário também. Curtir, compartilhar com a sua família, com seus amigos. Indicar pessoas que você gostaria de ver aqui, batendo um papo, tirando dúvidas. Novas ideias também, de talvez como abordar ou falar sobre um assunto específico. Então, não deixa de comentar, dar o seu feedback do que você está achando e interagir muito com a gente. Também não deixa de seguir a gente no nosso Instagram, _Reino e Justiça. Lá a gente posta, às vezes, quem é o convidado da semana, a gente abre caixinha de pergunta. Então, assim, não deixa de seguir a gente por lá. E hoje a nossa convidada é a Sara. Oi, Nath, boa noite para todos. E aí, Sara, você tá nervosa? A gente tava falando aqui que a Sara tá nervosa hoje. Acho que qualquer um no meu lugar também estaria. A gente fala assim que a pessoa chega, tipo, toda tímida e nervosa. E no final a pessoa já tá conversando e tal, não sei o quê. Porque é normal mesmo, né? Esse primeiro momento de timidez, de nervosismo. Não tem experiência com a câmera. Mas depois vai ficando tranquilo. Sim, com certeza. Certo? Já deixei aqui sua aguinha, tá tudo certo. Obrigada. E aí, como foi sua semana? Hoje é segunda-feira, né? Hoje como é foi o seu segunda. final de semana? Meu final de semana foi bênção, Nath. Para glória de Deus, estive ministrando bastante nesses dias. Pude ver, assim, Deus fazendo coisas assim que só Ele faz, que é o melhor, né, de tudo. Mas, assim, como que eu posso dizer? Maravilhoso. Não tem coisa melhor do que a gente estar na casa de Deus. Sim. Independente se é ministrando, ou se é só para cultuar a Deus, para adorar é o melhor ainda. E você, essa parte de ministrar que você fala que você vai pregar em outras igrejas de vez em quando, é isso? Isso. E você tem uma agenda? Como que funciona? Tenho uma agenda, sim. Eu mesmo faço no momento, né? Eu mesmo faço, tenho uma agenda. Esse ano tem sido, assim, de muita experiência, porque é um ano que eu nunca imaginei estar ministrando tanto igual 2022. Principalmente para a área infantil. Para a área infantil, assim, a procura tem sido muito grande. E tem sido maravilhoso ministrar aos pequeninos. E essa ministração assim, na área infantil é um culto para as crianças ou é um ensinamento para os adultos de como pregar para as crianças? Não, é culto com as crianças. Culto com as crianças. Isso, culto com as crianças. Legal. Aí eu levo visuais, conto uma história bíblica para eles. Nisso, se eu também já falo alguma coisa para os pais. Já evangeliza os pais, né? Sim, e eles amam. Eu lembro que teve, não sei se foi ano passado, acho que foi ano passado, o Dia das Crianças, que a gente fez lá na sede. Você foi, não foi? Sim. Nossa, foi muito divertido, aquele teatro e a forma que você explica para as crianças. E eu queria saber uma experiência assim que você já teve com elas, algo assim que te marcou muito. Olha, teve uma vez que eu fui ministrar e eu estava passando assim por um momento de dificuldade, de provas na minha vida. E naquele momento que eu cheguei naquele culto, eu falei assim, Deus, só o Senhor sabe como que eu tô aqui nesta noite. E eu ministrei, foi bênção, foi maravilhoso. Mas na hora que eu estava saindo, veio um garotinho, ele deveria ter no máximo uns 4 aninhos. Aí ele se abraçou assim nas minhas pernas, tão forte. E ele falou assim, tia, amei sua história. Aí naquele momento o Espírito Santo falou assim, tá vendo? Eu sou contigo. Nossa. Então isso me marcou muito. De ver assim que Deus usa as crianças, usa.
e como o nosso Deus usa as crianças. Então, assim, é maravilhoso, porque às vezes as pessoas acham que, por ser criança, Deus não usa. Não, Deus usa sim. Nós vamos ver que Deus usou a Samuel na Escritura. O próprio Jesus, ainda sendo criança, foi usado por Deus. Então, assim, é coisa maravilhosa. Eu lembrei agora de uma experiência que a gente estava num retiro. E aí o senhor começou a ministrar sobre a vida das crianças. Que as crianças iriam ser usadas e tal. E aí começou aquela ministração. E aí eu não lembro muito bem, porque faz uns anos já isso. Eu tinha acabado de me converter. E aí acho que o pastor, não lembro quem estava dirigindo a vigília, chamou as crianças na frente. E falou assim, as crianças vão ser usadas agora. Quem quer receber, vem aqui na frente. Aí eu fui. Aí pediram para uma criança orar por mim. Aí eu falei, amém, eu recebo. Mas, gente, era uma unção tão grande daquela criança orando por mim, eu não consegui parar em pé. E eu, a criança estendendo a mão para mim e orando. E, assim, Deus usando a vida dela e se olhava em volta, usando a vida das outras crianças. Então, a gente acha que não, mas, gente, é muito, Deus usa muito. E é maravilhoso, Nath. Eu já vi criança sendo batizada com o Espírito Santo. Sério? Quantas vezes já participei de vigília e eu vi Deus usando crianças em profecia. E era assim, tremendo. Você sentia, a igreja sentia que era Deus agindo, Deus falando através do Espírito Santo. Então, assim, é muito lindo. É experiência que, infelizmente, poucos se deixam ter. As pessoas deveriam se deixar sentir mais experiência com as crianças. Porque criança, eles são assim, puro. Tanto é que a Bíblia fala que nós temos que ser como criança para herdar o reino do céu. Parece que eles têm uma facilidade a mais de acessar o coração de Deus, né? Por causa dessa pureza. Sim. E falando em criança, eu tive outra experiência maravilhosa também. Fim de semana retrasado. Eu ia ministrar no sábado à noite e eu amanheci o dia e eu vi que eu não estava muito bem. Só que eu não me deixei muito levar por aquilo. Aí a minha sobrinha veio em casa e ela falou assim, tia, mede a minha pressão. Aí eu medi a pressão dela e eu falei assim, vou medir a minha também. Quando eu medi a minha, estava 9/4. Aí minha sobrinha falou assim, nossa, tia, sua pressão está muito baixa. Aí eu falei, eu já almocei, já. Mas eu vi que eu não estava bem. Mesmo assim, eu fiquei ali, eu em casa, eu falando, Jesus, tem misericórdia, porque eu preciso estar bem para ministrar à noite. E minha irmã chegou na casa da minha outra irmã. Aí a minha sobrinha de 3 aninhos, a Esther, ela chegou para minha irmã e falou assim, tia, vamos lá orar pela tia Sara, porque ela não está bem. E ninguém sabia de nada. Aí a minha irmã continuou conversando, não deu muita ligança. Ela pegou, ficou assim, séria. Minha irmã contando para mim que ela baixou a cabeça, ficou assim, meio tristinha. Aí minha irmã falou, o que foi, Esther? Ela, tia, vamos orar pela tia Sara, ela não está bem. E aí a minha irmã foi lá orar por mim. E ela foi também, e elas oraram, e ali Deus me deu vitória. Minha pressão voltou ao normal. Olha. E eu consegui ministrar bem para a honra e glória do nome do Senhor. Então, assim, são experiências com criança que só Deus faz a gente passar por isso. E coisas que marca. Isso é coisa que eu não vou esquecer, sabe? Uma criança de 3 anos. Gente, muito novinha. Demais, e assim, Nath. Foi usada, né? Sim. Gente. Porque eu não tinha comentado nada com ninguém. Ela não só tinha falado percebeu nada. ali. E ela é tão sensível, assim, que às vezes ela chega lá e ela fala assim, tia, você tá bem? Aí eu falo, tô, Teté, tô bem. Aí ela fica me olhando assim, tipo assim. Pra ver se você tá bem mesmo. Pra ver se eu tô bem. Eu falo, não, a tia tá bem. Ai, e ela, que assim, ela é fofa. muito carinhosa e ela é muito usada por Deus, a Esther. Por ter essa idade, ela é muito usada por Deus. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E o que você acha assim que falta, não só dos pais, né, mas da igreja, dos pais, dos professores, passar assim para as crianças? Porque a gente vê muita criança que são usadas e tem esse interesse, mas a gente vê crianças que são muito afastadas, são ensinadas errado. Então, um conselho que você daria, né? E como você vê hoje o cenário de como as crianças estão sendo criadas? Olha, eu vejo assim que hoje está faltando incentivo
para as crianças buscarem o Espírito Santo. Não só da parte dos pais, como às vezes na parte de professores, liderança da igreja. Eu lembro que na minha época de criança, a gente era motivado. Tinha um culto, as pessoas falavam assim, vai lá na frente, começa a falar glória a Deus, aleluia, aleluia. E a gente ia porque a gente queria receber batismo com o Espírito Santo. Então, dos pais tinha uma motivação. Eu lembro que minha mãe ia orar com a gente, ela falava assim, vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus. E era uma coisa assim, que às vezes até a língua enrolava, de tanta glória, e a língua dava aquela enrolada. Aí já fui batizada. Mas não era que já tinha sido batizada, mas era de tanta gente tá falando glória, a língua dava aquela enrolada. Mas tá precisando de mais incentivo para as crianças. Porque criança é assim, se você pega ela e você fala assim, ó, vamos ensaiar para a gente cantar. Ela vai se habituar com aquilo e ela vai querer. A hora que você não fazer, ela vai falar assim, vamos ensaiar, eu quero cantar. Se você começar a pegar ela todo dia e ler um versículo da Bíblia, a hora que você não lembrar de fazer aquilo, ela vai chegar para você e vai falar assim, hoje nós não lemos, vamos ler? Porque ela sente falta. Exatamente. Então, a busca pelo Espírito Santo é a mesma coisa. Se você começar a falar para a criança, vamos, você precisa receber o Espírito Santo, porque com ele você vai ficar mais forte, com ele você vai ter experiência, ela vai começar a buscar. Aquilo vai despertar algo nela, né? Exatamente. Uma curiosidade, assim. Às vezes a criança não vai ter o entendimento que a gente tem, né? Do porquê buscar o Espírito Santo, do porquê ser cheia, mas às vezes é uma curiosidade, assim, nossa, mas a minha professora falou, a minha tia falou, Exatamente. Nossa, deve ser muito bom. Porque a mente da criança é assim, né? Super curiosa. Sim, e mês de julho, que foi mês de férias, eu estava numa igreja ministrando para as crianças, e no final da ministração eu chamei as crianças e falei, quem quer receber batismo com o Espírito Santo? Falei, vem pra frente, qual a criança que quer ser batizada? E eles veio, e eu vi criança chorando, eu vi criança ali buscando, levantando a mãozinha, sabe? Então, assim, é coisa que nós precisamos fazer, como adulto, como líderes, como professores, pai e mãe, motivar as nossas crianças a buscar o Espírito Santo. Porque as nossas crianças se enchendo com o Espírito Santo, elas vão ficar menos suscetíveis a essas coisas que estão vindo. É verdade. Então, nós temos que estruturar as nossas crianças. De que forma? Na palavra, no batismo com o Espírito Santo. Porque aí as coisas não vão, lá de fora, não vão penetrar assim na mente delas. Porque elas vão estar revestidas, blindadas. Nossa, é verdade, cara, eu nunca tinha pensado assim. Porque a gente sabe a importância, né, de ensinar, mas olhando por esse lado de, assim, ela vai estar blindada das coisas que vão vir de fora. E, assim, vem muita coisa. Hoje a gente vê nas escolas, assim, que as crianças estão aprendendo, se abre o YouTube, as crianças têm muito acesso a YouTube, tela, essas coisas, né? E, assim, elas aprendem tanta coisa que a gente olha e fala, isso não é pra sua idade. Sim. Teve eu tava olhando no Instagram e aí eu vi um vídeo de uma menininha, não sei, acho que ela tinha uns 5 anos, dançando uma música assim, mas era uma música tão pesada. E tipo a mãe filmando, os adultos em volta olhando e rindo e achando graça e gente, não. Sabe, tirando a inocência da criança. E aí quando ela tem essa, igual você falou, ela tem essa blindagem, né? Ela tipo, não, isso daqui não é para mim. Com certeza. E isso também, Nath, vem da parte dos pais. Uma coisa que eu bato muito na tecla, que eu falo assim, a educação, ela começa dentro do lar. O ensinamento, os bons costumes, começa dentro do lar. Por quê? Não é na escola. E às vezes os pais acham que é na escola. Não. A criança começa a dar os primeiros passos dentro do lar. Ela começa a falar as primeiras palavras dentro do lar. As primeiras palavras é aquilo que os pais vão falando e eles vão repetindo. Então, os bons costumes, os bons ensinamentos, começam dentro do lar. E é isso que nós temos que ter muito cuidado. Porque as crianças, elas vão seguir aquilo que ela está vendo dentro de casa. Que ela está vendo.
aquilo que os pais estão fazendo, aquilo, se ela vê que o pai ora, lê a Bíblia, vai para a igreja, automaticamente ela vai refletindo, Sim, né? O que os pais são. sim. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Outra coisa que é muito bom, culto no lar. Gente, como é bom quando o pai faz um culto com o filho. Não precisa ser algo longo. Sabe aquele mini culto de sentar ali um pouquinho, cantar um louvor, ler um trechinho da Bíblia e falar alguma coisa. Outra coisa que os pais esquecem de fazer: abraçar o filho. Dizer eu te amo, dizer você é importante para mim, dizer para o filho assim: olha, você é especial na minha vida, eu sei que Deus tem planos e projetos para você, você vai ser alguém na sua vida. Sim. Tudo isso ajuda, porque infelizmente nós estamos vendo crianças depressivas, crianças que até tentam suicídio. E nós, como igreja, estamos precisando despertar mais e mais em prol dos nossos pequeninos. Nossa, é intenso. Muito. Se a gente for entrar nesse assunto. Nossa, mas é importante isso, porque às vezes a gente foca no espiritual e adulto, mas, gente, as crianças, elas são importantes. A Bíblia fala sobre isso. Precisa. E falando ainda sobre, né, as ministrações que você faz para fora, assim, como que é o seu preparar, assim, quando você recebe um convite? Tipo, o pastor Roberto fala: Sara, vem pregar na igreja tal domingo, tal horário. Como que é, assim, que você prepara uma ministração? É tenso. Eu imagino. Nath, se eu te falar que tem uma ministração que eu não fique nervosa, temerosa, eu tô mentindo. Eu fico. Sabe por quê? Eu falo assim, eu não estou ministrando para qualquer pessoa. Eu estou ministrando para o corpo de Cristo. Eu estou ministrando para a noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo, ele é muito especial. Sim. Então, cada vez que eu subo em um púlpito para ministrar a palavra, a primeira coisa que eu peço é direção naquilo que eu vou falar. E eu falo: Senhor, toma a minha vida. Fala, tira o meu eu, que eu diminua, que o Senhor cresça. Usa os meus lábios, usa o meu corpo, a minha voz. Para que tudo aquilo que eu falar seja na tua direção. Porque se eu não estiver fazendo isso, a minha carne vai prevalecer. O meu emocionalismo pode prevalecer. O ego. E isso é um perigo. Porque aí eu posso falar coisa que não é condiz, do Senhor. Que não é do Senhor. Às vezes, ao invés de eu estar falando algo para trazer alguém para perto de Deus, aí eu posso falar algo que vai afastar. A pessoa vai falar assim: poxa, eu fui lá naquela igreja para me ouvir uma palavra de Deus. E aquela moça, aquela mulher falou algo que não é do Senhor. Não. Então, eu tenho muito temor quanto a isso. E sem contar também que é um passo para você mesmo se perder, né? Se começar a fazer algo que não é da direção de Deus, aí é um tiro no pé. Sim, tiro no pé. Tiro no pé um pouco, minha querida. Aí, como meu cunhado, ele fala assim, que tá cheio de gente, às vezes, que vai pro púlpito com atrapalhada. Ai, gente. Infelizmente é. Sim. Porque, Nath, a emoção, ela é terrível. A nossa carne, então, nem se fala. Então, por isso que ela tem que estar subjugada àquilo que é de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Então, se eu submeto a minha vontade, o meu eu, debaixo da direção de Deus, aí a coisa vai bem. Aí a coisa flui. Agora, se, por exemplo, assim, eu chegar, eu não buscar Deus, eu não estudar a palavra, o que eu vou ter para ministrar? Deixar para procurar a pregação no último momento, né? O que eu vou ter para ministrar? Então, a gente que ministra, nós temos que ter uma vida com Deus. Porque não adianta eu chegar e eu não ter uma vida com Deus e querer passar aquilo que eu não vivo. Na verdade, assim, não é bem o que eu não vivo, aquilo que eu não tenho. Porque para mim passar, eu tenho que ter. Tem que ter. Então, para me ter,
eu tenho que buscar. Uhum. Então, um caminha com o outro. Eu, para me poder dar, eu tenho que ter. É bem verdade, Nath, que eu vou ser sincera para você. E isso muitas pessoas vão concordar comigo. Há momento que eu vou falar para você, a gente chega assim, a gente fala, Deus, e agora? Um negócio estreito, assim, que a gente fala, que eu vou ministrar? Que eu vou falar? E por mais que você busque, que você estude, parece que a coisa assim não... Não vai. É. Tipo assim, nada do que eu tenho cabe pra ministração de hoje. Exatamente. Mas só que assim, Deus, ele nunca deixa a gente na mão. Não. Ele não deixa. Eu já teve momentos assim de na hora H, Deus dá a mensagem, fala, filha, é isso aqui que eu ia você vai perguntar. ministrar. Sim. Esse ano, vou contar as mais recentes. Esse ano mesmo na minha igreja. Aí o meu pastor falou assim, Sara, você pode ministrar no culto de missão? Eu falei assim, posso. E só que ele me falou assim acho que uma semana antes, foi. E naquela semana eu falei com Deus, eu busquei a Deus, mais nada. E chegou no domingo, nada. Eu dobrei meu joelho, falei, Deus, o que eu vou ministrar nesta noite? Meu Deus. Falei, Espírito Santo, vem aqui, é tu e eu e tu. Me socorre. Me socorre, por favor. Falei, Senhor, o que eu vou ministrar? Aí eu estava ali orando, aí o Espírito Santo falou assim, o amigo certo na hora certa. Aí eu, falei, amém, mas e agora? Cadê a base bíblica para me encaixar isso? Aí ele mandou. Nath, Deus fez assim. Eu, como Sara, olhava para mim e você vê assim que era Deus. Você vê pessoas chorando, levantando a mão, sentindo a presença de Deus através da palavra. Nossa. Sabe, não foi coisa assim que eu fiz um esboço, que eu... Não. Deus mandou ali tudo. Tipo assim, eu sou o suficiente e eu estou te dando a palavra agora. Exatamente. Então, assim, experiências que só quem passa com... E assim, são experiências que ajudam em muitos pontos, né? Um em confiar que ele vai dar a palavra. Exatamente. Outro, e tipo assim, não depende de você. Não que eu não estou falando que você não tem que buscar, mas assim, mesmo que você passe um mês buscando e tal, se ele não der a palavra, e se ele der no último minuto, ele deu, e é isso aí. E até porque quem prega a palavra, quem ministra, precisa ler a Bíblia. Precisa estudar. Porque o Espírito Santo, ele vai te lembrar aquilo que você lê. Nossa, eu ouvi isso, acho que foi semana retrasada no estudo do Juliano. Eu acho que foi ele que falou isso. Então, temos que ler. Você lê livros, quanto mais você se aprofundar, melhor é. Porque o Espírito Santo, ele vai nos trazer à memória aquilo que a gente lemos, aquilo que nós estamos estudando. Então, isso é muito importante. A gente ter, por exemplo, eu vou pregar sobre o Salmo 23, uma exposição. Mas, por mais que eu conheça o Salmo 23, eu vou lá e dou uma lida de novo. Você vai lá, você pode ir pesquisar texto, pesquisar alguns estudos. Isso não é ruim. Você pode ir lá, entra na internet, pesquisa um estudo, vê lá. Só que aí depois você vai e você coloca do seu jeito, do seu ponto de vista. Sem pegar aquilo pronto lá. Do que Deus falou com você. Sem pegar aquilo pronto e querer transmitir. Não. Você lê para você ver ter uma visão mais aberta. Isso. Para você ver assim, como que outra pessoa coloca a explicação dele. É muito bom isso. Sim. Até porque Paulo falou assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E pensa num pregador... Top. Arretado. Era Paulo. Paulo, gente, eu falo assim, meu Deus, um homem tremendo, usado por Deus. Olha as cartas que ele escreveu, os livros, coisa maravilhosa. Sim. Então, assim... É muito importante para quem prega, para quem ministra, estudar a palavra de Deus.
E ter em mente, né? Sim, sim. Porque... Até para criança. Porque, por mais que eu chegue vou ministrar para uma criança, que eu leve lá os visuais, que são figuras, eu tenho que saber a história bíblica que eu vou contar para eles. É verdade. Então, até para ministrar para criança, eu preciso estudar a Bíblia. E eu gosto de ministrar para as crianças com histórias bíblicas. A gente faz lá, a gente monta tudo, mas o importante é a gente ministrar a palavra de Deus. Tanto para os pequenos e principalmente para os grandes. Até porque, Nath, a gente tem que ver uma coisa. Que às vezes tem alguém sentado lá na nave da igreja que você não dá nada por aquela pessoa. Sim. Mas a pessoa já fez um curso de teologia, a pessoa estuda, a pessoa é frequente na escola dominical, porque a escola dominical, na minha opinião, é a melhor teologia que existe. O aprendizado, né? Sim. Então, assim, aí olha lá, aí a pessoa sobe no púlpito. Mas lá na igreja tem um monte de gente que estuda, que lê. Que conhece, Exato. que tem potencial. E se eu cometo uma gafe lá no altar, a pessoa que está lá vai falar, opa, mas isso daí que ela está dizendo não... Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que fala no púlpito. Muito cuidado. Porque tem pessoas lá que elas podem não pregar em cima de um púlpito, mas elas são conhecedoras da palavra de Deus. Elas leem, elas estudam. Então, eu não posso, por isso que eu falo. Elas estão alinhadas, né? Por isso que eu falo, eu não estou ministrando para qualquer um. Estou ministrando para a noiva, para o corpo de Cristo. Então, eu tenho que ter um temor enorme quanto a isso. Isso que você falou dessa frase que o Senhor te deu, mas você perguntou aí o texto bíblico, né? A referência bíblica. Aconteceu isso comigo, acho que foi semana retrasada. O Juninho me chamou para pregar nos jovens. E o Senhor tinha falado comigo alguma coisa sobre um louvor, chama A Paz é uma Promessa, não sei se você já ouviu. Que o refrão fala, você tem um nome que acalma a tempestade, que ilumina a escuridão. E aí eu estava na oração, né, de domingo, antes da gente começar o culto, e aí o Senhor falou, presta atenção. Eu falei, Senhor, já sei esse louvor, eu amo, é meu favorito. E ele, não, ouve direito. E aí ele foi começando a ministrar, mas nada bíblico, assim. Aí eu falei, eu vou anotar, que eu acho que isso daqui tem alguma coisa depois. E aí, logo em seguida, o Juninho me chamou para pregar. E aí eu voltei nessa anotação que eu fiz. Eu falei, nossa, legal, mas e o texto bíblico? E aí o Senhor foi dando também e montando ali em cima daquilo que ele já tinha ministrado. Então, isso que você falou é uma verdade, porque o Senhor vai dando naquilo que você já sabe. Exato. Naquilo que já está ali. Ele só vai encaixando, né? Tipo assim, eu li uma palavra solta aqui, o Senhor ministrou ali... Vou pregar. Aí o Senhor junta tudo e dá a pregação. Sim. E isso é uma experiência, assim, maravilhosa. Porque a gente vê que, realmente, Deus está ali, que a palavra é dele. Você percebe que tem que ter uma sensibilidade, assim, né, no que ele fala. Exatamente. E eu sempre fui, assim, uma pessoa de ouvir muito a palavra. Eu sempre gostei. Vai alguém... ministrar a palavra, independente quem. Eu estou ali, prestando atenção. Prestando atenção. Anota, às vezes estou com a Bíblia, e eu já cato a caneta ali, alguma coisa que a pessoa falou, algum versículo, eu já vou anotando ali. As minhas Bíblias, eu tenho umas Bíblias em casa mais antigas, que, meu Deus do céu, tem a data do culto, o nome de quem estava pregando. Sério, tudo na Bíblia. Esse dia mesmo eu estava olhando umas mensagens de 2001, 2002. Gente... Eu tinha 2 anos. Eu falei, nossa, eu nem lembrava disso, sabe? Então, eu sempre fui, assim, muito de prestar atenção na palavra. Eu sempre gostei da palavra. Sim. E isso me fez muito bem. Isso me fez muito bem. Porque, às vezes, já aconteceu assim, quando eu nem estava pregando ainda, eu só cantava, eu tá no culto e a pessoa tá lá, ela lia um versículo, e Deus ia me dando outra coisa ali naquele texto que a pessoa estava... E eu ficava assim, nossa, que engraçado. E eu anotava tudo, mas eu nem tinha. Aí depois que eu fui começando a entender, a pôr em prática. Então, assim, coisa gostosa.
É você amar a palavra de Deus. E como é gostoso de ver, né? Porque, assim, uma pessoa estava pregando de uma coisa que Deus deu para ela e, ao mesmo tempo, Deus ministrando em você uma outra coisa com a mesma palavra. Sim. Gente, Deus é muito criativo. Demais. Muito. Por isso que ele fala assim, ó, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Nossa. Você imagina que Deus, ele é uma fonte inesgotável. Imagina a gente dentro da mente de Deus. Acho que a gente ia Você explodir. pode ver que ninguém... Vamos pegar lá João 3:16. Um versículo Conhecidíssimo. conhecido no mundo inteiro. Uhum. Mas você pode ver que cada pessoa que vai ministrar nunca ministra A igual. mesma coisa. Nunca prega a mesma coisa. Uhum. Você fala assim, nossa, mas é um versículo tão conhecido. Mas traz algo novo para o seu horizonte. Traz algo novo para a sua vida. E isso é lindo da parte de Deus. Sim. Porque a palavra dele, ela é boa. A palavra dele é nova. Uhum. Não que ela se renova, a palavra é Nova. nova. É uma boa nova. Uhum. Então, você pode ouvir inúmeras pessoas pregando em João 3:16. Cada uma. Mas cada uma, De um uma jeito. palavra diferente. Uhum. Nossa, incrível. E deixa eu te perguntar, já aconteceu assim, de você ter uma palavra já pronta, e aí chegar no dia, assim, na hora, o senhor mudar tudo? Já. Como que é, assim, tipo, essa sensibilidade de ouvir o que Deus está falando ali? Não, hoje você vai pregar isso aqui, não é mais isso, é isso. No meu caso, eu fiquei assim naquela... Incerteza. Por quê? Às vezes eu já ouvi pessoas falando assim, mas Deus não faz isso. Faz, comigo já fez. Uhum. Mas eu fiquei assim, eu falei, Deus, então confirma. Não só no meu coração, me dá um sinalzinho para me ver que é para me mudar mesmo todo o meu percurso. Uhum. E aí, às vezes, uma pessoa vai lá, fala alguma coisa, ou às vezes vai lá naquele mesmo trecho que é o que eu ia ler, que Deus colocou ali, e Deus confirmar. Coisa linda. Deixa eu te contar, Nath. Conta. Antes de eu começar a ministrar, Uhum. Deus usou um pastor na minha igreja. Era um culto de terça-feira, culto de ensino. Uhum. E Deus falou assim, ele me chamou e falou, Sara, vem aqui, filha. Tenho algo de Deus para você. Assim, igual a gente tá aqui conversando. Uhum. O culto tinha terminado e nós estávamos lá, assim. Aí ele chamou, eu fui. Aí ele falou assim, Sara, Deus está mandando te dizer que ele já te deu o dom da palavra. Só que você não está ainda desenvolvendo. Mas ele vai começar a desenvolver na sua vida. Aí eu falei assim, amém, né? Uhum. Aí ele falou assim, quer um conselho agora? Eu falei, quero. Começa a estudar a palavra de Deus. Eu falei, tá bom. Passado 28 dias contado, eu fui convidada na igreja do meu irmão, em Hortolândia, para cantar no culto de adolescentes. Uhum. Aí eu fui, cantei no culto de adolescentes. No final do culto, tô lá, tinha uma escadariazinha assim na porta da igreja. Tô na porta da igreja, meu irmão era agente de missão nesse período. Tá vindo ele e o pastor, eu só escutei o pastor falando assim, ô irmão Acidário, então o pregador de amanhã não vem? Aí ele falou, não, e eu voltei a conversa para a esposa do pastor e minha cunhada, que nós estávamos as três conversando, e voltei ali. Aí nisso o pastor parou bem na porta da igreja, e ele falou assim para mim, ele falou assim, Sara, você vai estar por aí amanhã? Eu falei assim, eu acho que só até o horário de almoço, depois eu vou para casa. Ele falou, não, fica aí para você ministrar a palavra amanhã no culto. Aí eu falei assim, amém. Aí depois eu, não, pastor, amém não, misericórdia. Ele falou, sim, amém, é assim seja. E a palavra de Deus diz que o que é concordado por dois na terra é concordado no céu. Então amanhã é culto de missão e você vai ministrar a palavra. Nossa! Nath, pensa. Pensa numa E pessoa aí? que ficou mal. Não, tipo assim, era o sábado, você ia pregar no domingo. Isso. E eu nunca tinha pregado assim. Uhum. E eu falei, meu Deus. Aí eu cheguei em casa, lá na casa do meu irmão, que eu tava na casa dele, nem tinha ido pra minha casa, que eu ia dormir lá na casa dele. E aí eu já comecei a falar com Deus. No outro dia eu fiquei até mal, eu tive mal-estar mesmo. De nervoso. De nervoso.
A minha cunhada ria, né? Nossa. Aí eu falava pra ela, você tá rindo porque pimenta no olho dos outros é refresco. E ela dava risada. Menina, e foi assim. Aí chegou a noite, eu entrei na igreja, dobrei o joelho. Falei, Deus, é o seguinte. Povo belemita não come qualquer coisa. Eu não vou subir naquele púlpito para encher linguiça. Olha a minha oração com Bem Deus. sincera. Eu falei, ou o senhor fala que o senhor está nesse negócio, ou eu vou dar a meia volta e vou ver. O senhor me conhece. Mas eu estava extremamente, né? Aí sentamos, aí de repente o culto foi dando andamento. E você já tinha a pregação, já tinha a palavra. Já, Deus já tinha me dado. Aí o pastor falou assim, vamos ouvir os jovens cantar? Aí os jovens foram cantar e eles começaram a cantar aquele hino da Batista da Lagoinha. Não temas, não temas, não temas, não temas. Aí ali eu já senti Deus falando, que sabe que tem aquela percussão Aí começou aquela percussão, eu fechei o olho. Aí eu ouvi. Eu tô no negócio. Só abre a boca porque quem vai falar sou eu. Nossa. Pensa. Que top! Aí eu falei, deixa eu abrir o olho, deixa eu ver quem que Deus tá usando pra falar comigo. Ao abrir o olho, ninguém. Eu falei assim, às vezes a pessoa estava atrás de mim e por isso eu ouvi. Aí virei para trás, aí as irmãs, mas Senhor, Sarinha. Ninguém com cara de que Deus tinha usado. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo. Aquilo me quebrou toda. Aí eu fui e ministrei. Menina, já subiu na autoridade, na ousadia. Deus foi assim tão maravilhoso. Mas Deus operou. Quando eu terminei de ministrar, que eu devolvi o microfone para o pastor Francisco. Ele glorificando a Deus, ele pegou o microfone e ele falou assim, irmãos, aquilo que Deus fala, Deus faz. Ontem eu estava saindo aqui na porta. Eu cheguei ali na porta, olhei para a Sara, o Espírito Santo falou, é ela que vai ministrar minha palavra amanhã. Nossa. Quando eu falei com ela, ela falou assim, ela pensou até que eu estava brincando. Mas olha o que Deus usou essa jovem aqui hoje. Olha, isso foi no ano de 2003. Aí de lá para cá não parei mais. Ai, nossa, que da hora. Foi assim, Deus me pegou assim, eu falo assim, que foi pelo anzol mesmo. Falou, vem cá, nega. É você, venha. E assim, eu já ouvi experiências de pregadores de falar assim que eles terminaram a pregação e falam assim, gente, nossa, não preguei nada hoje, não passou do teto. Isso já aconteceu com você? Já, várias vezes. Sério? Já. Deu até me questionar e falar assim, Senhor, eu acho que eu não tô crente isso. mais não. Aí eu sento lá e eu fico assim, né? Aí eu fecho o olho e falo, Deus, eu acho que não era essa palavra. Falei, não é possível, coisa não fluiu. Mas Deus é tão lindo que às vezes chega e vem uma pessoa e ela fala assim, no final me abraçando, Deus falou comigo. Isso não tem preço. Só pra selar, assim, né? É. Aí vem e fala assim, Deus falou comigo. Aí aquilo eu volto para casa regozijando. Porque eu falo assim, Senhor, a palavra é tua. Não é do meu jeito, eu não tenho que sentir. Mas quem faz o agir, o operar é teu. Então acontece? Acontece. E como acontece? Aí a gente fica até com aquela duvidazinha. Ai, acho que não era essa palavra. Falei não tudo era errado. Isso, falei errado. Nossa, e eu falo, meu Deus, e se eu falei alguma coisa que não devia? Falei, não, o pastor vai falar comigo depois, alguém vai chamar. Eu vou ser corrigida. Mas olha, Nath, é coisa que só lindo. Deus faz na vida da gente. Nossa. Porque nós somos seres humanos, nós somos limitados. E essa nossa limitação gera essas dúvidas, gera tudo isso. E o que é mais lindo, assim, ele sabe que a gente tem limitações e ele confia na gente mesmo assim. Olha, Sim, cara, sim. eu paro pra pensar nessas coisas e falo, não é possível, não, gente, isso. Aí você olha pra você e você fala assim, eu não sou nada. E eu faço isso. Eu falo assim, Deus, eu não sou nada, mas você vê que é Ele.
Aí eu falo assim, eu só sou o cano que passa a água viva, que é Jesus. Glória a Deus. Bom, vamos falar de experiências, que eu tenho aqui a minha colinha. Experiências pessoais, qual a importância da experiência, experiências mais marcantes. Alguma que você fala assim, experiência, você fala, meu, é essa. A experiência pessoal, como que eu vou? Se você puder falar, senão a gente pula para a próxima também. Não tem problema. Uma delas foi que eu sempre falei assim, Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. E eu sempre peguei isso muito. Eu falei assim, eu não quero dar um passo sem que o Senhor esteja na direção. Então, até quando eu ia procurar um emprego, e por mais que a empresa me chamasse, eu falava assim, Deus, é essa mesmo? Aí teve uma vez que eu falei assim, eu estava com trabalhos na igreja, e eu falei assim, Deus, eu preciso de um emprego, mas eu quero um emprego que eu vou trabalhar de segunda a sexta, no máximo até o sábado ao meio-dia. Para mim, tá minhas noites livres, os fins de semana, para poder fazer a tua obra. E Deus fez. Do jeito que eu pedi. Eu entrava às 8 no serviço, 5 horas já estava saindo, e de segunda a sexta-feira. Então, assim, foi uma experiência, assim, pessoal, marcante. E da forma que eu pedi o emprego para Deus, Deus abriu a porta. Do cuidado, né? Assim, do detalhe. Sim, e a gente que é cristão, não tem como, por mais pessoal que seja, não tem como Deus não estar envolvido. Porque se a gente é cristão, nós vamos envolver Deus no nosso dia a dia. Automaticamente. Automático, no nosso cotidiano. Vamos pedir direção para Deus naquilo que a gente vai fazer, nas decisões que vai tomar. Então, eu aprendi muito isso, é que os meus pastores, graças a Deus, eles sempre me orientaram a gente, né, a igreja, nisso. Peça a direção de Deus. Priorize Deus na sua vida. Então, eu aprendi isso com os meus pastores. E sou muito grata a Deus, porque é maravilhoso. E outra coisa do pessoal que eu sempre pedi para Deus. Eu falava assim, Senhor, se o Senhor for ver que algum dia, algum momento, eu vou querer abandonar o teu caminho, corta o fio da minha existência. Nossa, radical. Radical. Muito bom. Acho Porque, que eu aderi a assim, essa oração. eu sempre falei assim, Jesus, eu prefiro perder minha vida do que perder a salvação. Então, isso foi algo do pessoal que eu sempre pedi. E, como pessoal, igual eu te falei, eu sempre amei estar na casa de Deus. Sempre amei. Então, assim, eu sempre me envolvi, por mais que eu trabalhe, que eu trabalhava, que eu sempre estava envolvida. Sempre gostei de estar nas coisas de Deus. E como pessoal também, assim, teve uma vez um serviço. Uma das minhas chefes, ela sempre tinha enxaqueca. E o Senhor falava assim para mim, vai lá, ora por ela. Nossa. E eu falava assim, Jesus, ela não é crente, ela vai me mandar embora. E um dia à tarde ela chegou e aquilo começou a me incomodar. E ela estava com uma enxaqueca daquelas. Aí eu fui lá, bati na porta da sala dela. Posso entrar? Ela pode. Eu falei assim, olha, eu estava lá na minha mesa e eu senti de fazer uma oração por você. Eu posso? Ela falou assim, pode, Sara. Deve. Aí eu orei por ela, repreendendo aquela dor, repreendendo aquele mal. E voltei para minha sala. E nisso ela foi embora. Eu terminei de fazer a oração, demorou uns minutinhos, ela foi para casa. No outro dia, ela chegou para mim e falou assim, Sara, que oração foi aquela? Eu cheguei em casa sem dor. Eu fui fazer minhas coisas, fui mexer nas minhas plantas. Que oração poderosa. Eu falei, não sou eu. O poder é de Deus. Foi Deus que operou na sua vida. Nossa, e aí? E ela? E ela ficou, eu falei assim, então assim, por mais pessoal que seja, a gente tem Deus. Não tem, eu falo assim, a minha vida não tem como não ter Deus.
Se não A minha tiver vida ele... toda, o que você me perguntar vai ter alguma coisa de Deus. Sim. Não porque eu seja perfeita. Não sou perfeita. Como qualquer ser humano, não sou tem limitada, tenho as minhas falhas, tenho os meus erros. Sim. Mas, assim, tem É Deus. só estar disponível, né? É só estar ali disponível. E eu ia te perguntar uma experiência de oração, mas essa já valeu. Quer outra direção? Quero, vai, vamos. Vamos, outra direção. Teve uma vez que eu estava buscando bem a Deus. Que eu falei assim, Deus, eu quero ser usada pelo Senhor. E eu comecei a jejuar, consagrar minha vida. Eu falei assim, na época eu só cantava, não pregava ainda. Eu falei assim, a hora que eu abrir minha boca, eu quero ver o Senhor tocando pessoas sentindo a tua presença através do meu louvor. E eu comecei a fazer isso. E um dia eu estava em casa, nesse devocional, nesse jejum, e eu terminei a oração e fui abrir a Bíblia para ler um versículo. Na que eu abri a Bíblia, começou a sair aquele aroma, assim, gostoso. Sério? Aí eu peguei, me cheirei assim, né? Eu falei, não é o meu creme, nem meu perfume. Conforme eu ia chegando a Bíblia mais perto, eu vi que era da Bíblia. Nath. Nossa. Aquilo foi tremendo. Eu sentindo aquele aroma gostoso. Era um aroma, assim, delicado, suave. Uma coisa, assim, que... Sobrenatural. eu não tenho nem como explicar o certo com palavras. E isso eu jamais esqueci na minha vida. Foi, assim, maravilhoso daquilo que Deus estava falando, assim. Nossa. Tô gostando Ai. do que você está fazendo, do que você está pedindo. Tô gostando que você está se colocando no meu altar. Tô gostando que você está buscando a minha presença. Porque pensa numa coisa que Deus se agrada. É quando a gente começa a se colocar na presença dele. Sim. Quando nós começamos a se lançar mais para Deus, a se jogar mais na presença de Deus. E isso é o que gera essas experiências. E isso é o que gera mais intimidade. É o Qualquer contato, experiência né? com Deus são através das nossas buscas, da nossa oração, consagração, jejum. Sim. E vamos falar do louvor, então, né? Eu não sabia que você era do Ministério de Louvor. Quanto tempo você ficou nesse ministério? Eu comecei a louvar com 3 aninhos. Nossa. Eu lembro que, assim, na Você igreja... nasceu em berço evangélico? Sim. Tá. Meus pais já eram cristãos. Eu lembro que na igreja, às vezes, me colocavam em cima da cadeira para me poder louvar, que imagina, né? Eu já não queria... Imagina eu com 3 anos. A pessoa já é pequenininha nessa idade, então com 3 anos, você já imaginou. Então, eu sempre gostei de louvar, sempre louvei, tinha muita facilidade para decorar os louvor. E foi algo assim que Deus colocou na minha vida. Mas eu vejo assim que já foi uma forma também de Deus poder me manter na presença dele. Uma estratégia de Deus. Isso. De Deus me manter na presença dele. Então, assim, o louvor, ele fez parte da minha vida. Eu lembro que um dos meus pastores uma vez falou assim, Sara, quantos hinos você tem decorado? Aí eu falei assim, ai, pastor, eu não sei dizer exato, falei para ele, né? Aí eu falei assim, mas vamos supor assim, contando hinos da harpa, hino avulso, hinos do grupo de jovem, tudo. Eu falei assim, acho que dá cerca de mais de uns 2.000 hinos. Falei assim para ele por cima. Aí ele, meu Deus, tem que decorar mais versículos. Porque se você tem essa quantidade de hino decorado, eu tenho que decorar. Nossa. Eu falei, não, pastor, mas eu tô chutando. Não é um número preciso, nem exato. Mas, assim, eu me baseei desde a da minha infância. E esses dias eu estava até olhando lá, que eu tinha mania de fazer um caderno de hino. Então, todos os hinos eu ia escrevendo no caderno. Tem um dos cadernos lá que eu tenho, que é mais antiguinho, que era de 200 folhas, tá o caderno inteiro. Só de louvor. Então, assim, o louvor, ele é maravilhoso. Você pode ver que tem até um ditado aí fora que fala que quem canta seus males espanta. Verdade. Você pode ver que a música, ela traz uma calma. Uma sensação, né? E você vê e assim que... tanto para
pra boa quanto pra ruim também. Exatamente. A música, ela tem esse poder, né? Sim. Na gente, sobre a gente. Sim. E até porque a gente tem que saber também aquilo que nós estamos. Você viu que teve um período que estava tendo uns hinos muito, como que eu posso dizer assim, egocêntricos. Que estava louvando mais a si próprio, mais o ser humano. Aí eu falei assim, esses dias eu estava conversando lá em casa e a gente falando assim, como é bom ver que está voltando os louvores que fala de arrebatamento, que fala sobre a presença de Deus, que fala sobre a vontade de Deus. Sabe, é tão bom que toca louvores que vai lá no interior, que às vezes a pessoa está ali necessitando de uma palavra e aquele louvor já fala, aquela música já toca. E é uma forma de evangelizar, né, também. Sim. Você não sabe o que falar pra pessoa, escuta aí esse louvor. E a pessoa vai ouvir na inocência, já logo ministrada por Deus. Exatamente, exatamente. E você pode ver que às vezes muitas pessoas aceitam Jesus através da música. Verdade. Através desse louvor. Às vezes está passando na porta de uma igreja, ouve aquela música, diferente. ouve aquele louvor. Eu vou entrar ali. Então, quando eu me converti, o que mais me chamava atenção na igreja era o momento do louvor. E assim, eu nem sabia cantar, mas aquele momento ali, nossa, gente, não tem como explicar. Marcante. Porque você pode ver assim que... Por que Deus levantou os levitas? Sim. Por que você vê assim que Davi, ele compôs cada cântico lindo que tem escrito? Porque é algo que Deus se agrada, Sim. que Deus gosta de receber. Esses tempos mesmo eu estava... Não estou muito cantando devido a estar pregando, ministrando. Aí eu fui... E Deus usou uma pessoa e falou assim, filha, tô com saudade de te ouvir me louvando. Nossa. Eu falei, ai, que delícia. E realmente, aí essa semana passada ainda, eu coloquei uns louvor lá, estava estudando e comecei a colocar os louvor. Aí depois um vizinho falou assim, nossa, tava te ouvindo você cantando, hein? Você canta bem. Olha, vizinho. Você vê... Acho que assim, eu falei, meu Deus, eu tenho que cantar mais, porque os vizinhos não estavam mais ouvindo minha voz, porque eu sempre fui de pôr louvor, de ficar cantando, Eu falei, não, vou voltar, deixa, não se preocupa não, vocês vão ouvir mais minha voz por aqui. E vou lançar uma pergunta polêmica aqui pra você. Sim. Ai, meu Deus. Polêmica, galera. Do jeito que vocês gostam. Vamos lá. O que você acha de música, de cristão ouvir música circular? Eu vou te contar uma experiência minha com isso. Eu estava dentro da igreja e eu comecei a ouvir muita música secular. Eu gostava de pop, gostava de um rock, não rock pesado, gostava de um algo rockzinho. light. Isso. E eu comecei a ouvir. A partir do momento que eu comecei a ouvir aquilo, eu fui parando de ouvir os louvor. E isso foi me esfriando espiritualmente. Porque roubou o lugar do seu louvor. Exatamente. Então, isso é, assim... A Bíblia fala que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. E hoje nós vemos assim que tem umas músicas que Não é dá. terrível, são uma poluição sonora. Aí como que eu tô dentro da igreja e eu vou ouvir um tipo de música desse? Não tem como. Isso vai começar a tomar o lugar das coisas de Deus na minha vida. Então, eu preciso ter um diferencial? Preciso. Porque a própria escritura vai dizer assim que eu tenho que ser diferente daquele que não serve. Então, vamos supor que se esse meu vizinho passa lá e eu estou ouvindo Uma outra uma música que ele vai falar, peraí. Não vai ser diferencial pra ele. Mas a Sara não é crente? A primeira pergunta que ele vai se fazer. Nossa, essa é... Todo cristão já viu. Ela é crente. Ele vai falar assim, mas ela não é crente? Por que ela está ouvindo? Porque os primeiros a olhar pra gente
Não é os de dentro, é os de fora. As de fora. Os de fora vai olhar o meu comportamento. Os de fora vai ver se eu sou diferente ou se eu sou igual. Então, eu, assim, não concordo. Eu acho que, se eu sou uma cristã, eu tenho que ouvir coisas que vão edificar o meu espírito, que vão fortalecer a minha alma, que vai incentivar a minha alma a querer mais de Deus, que vai alimentar o meu espírito. Porque a música secular, ela não alimenta o meu espírito. Não. Então, eu preciso de coisas que alimentem o meu espírito. Sim. E se eu for ficar ouvindo certas coisas, acabou. E você falou assim, por exemplo, o seu vizinho passa lá e ouve que você está ouvindo uma música secular. E o que as pessoas de fora buscam na gente é algo diferente do que elas vivem, do que elas ouvem, do que elas fazem. E assim, se uma pessoa olha pra mim e vê as mesmas coisas que ela vê nela, que diferença que eu vou fazer na vida dela? Nenhuma. Nenhuma. Então, por isso que nós temos que ter algo de diferente. Para mim ser diferente, não precisa de muita coisa. Eu só preciso mostrar que eu tenho Deus na minha vida. Porque eu tendo Deus na minha vida, automaticamente eu já vou ser diferente. Porque o Espírito Santo, ele vai nos mostrando naquilo que nós precisamos melhorar. Então, se eu tenho Deus, eu tenho que ter mudança, eu tenho que ser diferente. Sim. Isso é de praxe, vamos dizer assim. É o essencial, né? Exato. Vamos pra Deixa eu tomar uma próxima. Toma uma até. água aí. Já passou nervoso? Tá mais calma. Já, Nath, né? agora eu já tô mais... Eu falei. Gente, ninguém me ouve quando eu falo calma, são os primeiros 10 minutos. As pessoas, não é. Mas porque assim, eu depois acho que a gente começa a conversar, distrai, aí vai né? relaxando, você esquece que tá na frente de Sim. câmera, que tá um holofote forte aqui no meu... Bom demais, bom demais. Vamos lá. Sobre... Ai, acabei de ler e esqueci. Lê de novo. Qual a sua visão da igreja brasileira? Porque, assim, você é muito envolvida com missões, né? Então, assim, eu acredito que você deve ter uma visão diferente. Não sei. Sei lá. Nath, eu vejo assim, igual quando a gente estava falando sobre o Ministério Infantil, eu tô vendo assim que a igreja, ela tá precisando se despertar mais. Você pode ver que teve tempos que a igreja era de buscar, a igreja era de sair para a rua mesmo, de fazer um evangelismo, de fazer uma cruzada evangelística, de bater nas casas, de falar do evangelho, de levar Cristo mesmo. E a igreja, ela começou, vamos dizer assim, se acomodar um pouquinho. Sim. A gente vê que os jovens, eles queriam ser pregador, queriam ser cantor, músico, levitas, queria ser pastor. A gente já viu os adolescentes vindo assim de terninho para a igreja. Era aquela coisa linda, aqueles sapatos que você já viu o brilho de longe. Era tão lindo, e sabe? Hoje eu estou sentindo falta disso nas igrejas. De ver jovens, de ver essa geração que quer ser. Eu quero ser um pregador, eu quero ser um cantor na casa de Deus, eu quero ser um músico, eu quero ser um pastor, um missionário. E, infelizmente, a gente não está vendo muito isso. Eu acho que isso está perdendo um pouquinho essa essência. Porque eu falo assim, na minha juventude e na minha adolescência, a gente queria. Nossa, o quanto eu orava, Deus, eu quero ir fazer missão, eu quero ir para o campo. Era um sonho, né? Meu Deus do céu! E era algo tão bom, tão gostoso.
Eu vi os jovens ali e às vezes eles não tinham o que tem hoje, a internet, com tantos recursos, cursos teológicos acessíveis. Às vezes gratuito, né? Acessíveis, que a pessoa pode aprender da palavra. Tem cursos para quem quer ser pregador, tem curso para quem... Sabe, hoje tem tudo. Sim. E na minha época de adolescente e juventude, não tinha assim. Você Era tinha tudo que mais ir pro difícil, né? joelho mesmo. A gente não tinha esse acesso. Para você ser pregador, você ia se espelhando em quem estava pregando lá dentro da igreja. Aí você ia se espelhando naquilo. Não, eu quero ser igual ele. Eu quero ministrar daquele jeito. Eu quero pregar assim, cheio do Espírito Santo. Então você ia se espelhando naquilo. Sim. E hoje, além da gente ter dentro das igrejas, nós temos inúmeros recursos. Então, isso eu vejo que a igreja brasileira, ela, não só a igreja brasileira, não vou falar, mas vamos falar do Brasil, que é onde a gente mora. Sim. Está precisando motivar mais os nossos jovens, motivar mais as pessoas para poder buscar a Deus. Que aí a gente fala assim, ó, você vai fazer algo que não seja referente ao estudo da Bíblia, que não seja palavra, as pessoas vão. Mas chama para ir para uma vigília, para buscar Deus, para se encher de Deus. Chama para ir numa consagração de manhã. Chama para fazer um dia com Deus de jejum, de consagração. É difícil. Poucas pessoas vão. Então, nós como povo brasileiro, cristão, nós estamos precisando voltar a fazer isso. Voltar a querer ser mais de Deus. Voltar a querer, não, eu quero ser usado, eu quero ter uma visão, eu quero ter uma revelação. A servir mesmo, né? Sim, eu quero ser canal do fluir de Deus. Então eu vejo que assim está perdendo um pouco dessa essência. E tinha muito isso. Eu gosto muito de ouvir, de ler sobre as histórias dos pioneiros, de ver assim como que eles buscavam para querer servir, para querer ser usado por Deus. E eles iam e eles se colocavam mesmo na posição. Sim. Então, assim, as pessoas queriam isso para a vida delas. Queriam ser canal, não, eu quero ser usada por Deus na pregação. Eu quero ser usada por Deus para curar. Eu quero ser usada por Deus para libertar vidas. Eu quero ser usado por Deus para que Deus faça de mim um instrumento. Então, como igreja brasileira, nós estamos precisando voltar nisso, voltar nessa essência, motivar os nossos adolescentes, que eles podem. Sim. E se nós começarmos a motivar mais os nossos jovens, os nossos adolescentes, Nath, você vai ver. Vai ter uma potência na igreja. Meu Deus, imagina. Imagina grupos e grupos de jovens e adolescentes cheios do Espírito Santo. Imagine você, jovem, adolescente, ser cheio do Espírito Santo. Imagina como que depressão não vai ter lugar. Nossa. Crises de ansiedade não vão ter lugar. Porque você vai estar se enchendo de Deus. Imagina Deus levantando jovens adolescentes em profecias, em mensagens extraordinárias. Oh, aleluia! Imagine isso. Jovens impactando bairros, cidades, estado. E nós estamos precisando voltar nessa essência. De ver jovens e adolescentes se enchendo de Deus. Querendo ter experiência com Deus. Tendo fome. Sim, melhor agora você falou. Porque as melhores experiências, eu falo assim, é gostoso você ouvir um testemunho? Muito bom. Minha vida mesmo foi edificada quantas das vezes através de um testemunho. Mas o melhor é a sua experiência. Porque, como Jó disse, Jó falou assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo estar. Nossa. Então, ouvir é bom, mas você viver... Viver é outra coisa. Melhor ainda. Nossa, é sério. Melhor ainda.
Teve um período lá que o nosso pastor, ele falou, vamos levar esses jovens, vamos fazer vigília, vamos pôr esses jovens para buscar a Deus. E aí não ia só os jovens, e os adolescentes, e a criança. E começou a ir. E nós estávamos falando, é bênção, é bom. Menina, Deus levantava criança em profecia dentro da igreja. Jovens. Você via jovens saltando no poder, mas era no poder de Deus, não era Graça, não. Coisa linda. Meu sobrinho mesmo, eu lembro que na época meu sobrinho, meu Deus, eu vi ele lá pulando na presença de Deus e eu ficava maravilhada de ver aquilo. Só admirando, né? Então nós temos que, sabe, voltar. Eu fico vendo assim que tem, graças a Deus, Deus está levantando aí pessoas que estão puxando, que estão trazendo os jovens para motivar, para buscar mais a Deus, para se encher mais de Deus. A gente vê aí na área infantil também. Tem, por exemplo, a tia Jo, que ela faz um trabalho lindo e ela leva as crianças a ser batizadas com o Espírito Santo, a buscar a presença de Deus. E é coisa assim maravilhosa. E tantos outros. A gente vê aí que estão fazendo, as igrejas agora estão fazendo eventos que motivam mais os jovens a buscar, a se encher mais de Deus. E, mais do que nunca, o que essa geração está precisando é se encher de Deus. Sim. Você falou agora de pessoas referências. Hoje, a gente tem alguns homens e mulheres que são referências, né, no meio dos jovens hoje. Se perguntar, a gente cita aí Luca Martini. Às vezes os adultos até nem conhecem, porque eles são mais assim do movimento jovem, sabe? E aí, às vezes a gente para conversar assim, e a gente assiste o podcast dessas pessoas, tipo, Luca Martini, tem um que é o João Paulo, e aí, o Matheus, que é o meu marido, ele sempre comenta desses rapazes. E assim, eles inspiram muito e eles incentivam muito os jovens a buscar. E você para ver o público, as pessoas que assistem as pregações, que acompanham, são jovens. Sim. Mas eu vejo também, não dessas pessoas, né, mas de um outro ponto, que hoje em dia o evangelho que está sendo pregado é um evangelho muito, assim, confortável, sabe? Tipo assim, pode fazer, tá tudo bem, porque você vai ser perdoado, Jesus te ama do jeito que você é, o amor de Deus, eu não sei. E não é simples assim, sabe? Esse conforto todo, vem do jeito que você tá, porque Jesus te ama. Então, eu acho que isso acaba impactando também nesses jovens, porque assim, eles chegam até a igreja, mas quando eles chegam lá, eles não têm sustento da palavra. Isso. Sabe? Porque, assim, é muito fácil. É só você vir aqui, começar a gritar, porque a gente vê muito movimento de gritar e pular e não tem presença. Exatamente. E aí eles se sustentam nisso, mas, assim, não tem substância, sabe? Na palavra mesmo, do poder do evangelho. Então, você citou um versículo que Jesus fala, venha como estás. Só que o venha como estás não é fique como está. Então, nós temos que aprender que o venha como está é eu vim. Eu vou ir para Jesus do jeito que eu tô. Sim. Da forma que eu estou. Mas eu tenho que haver mudança em mim. Esses meses atrás, lá na nossa igreja, entrou um jovem. A hora que ele entrou, ele estava assim, sobre efeito de drogas, estava daquele jeito. E ele falou, eu vim para mim se reconciliar com Cristo. Ai, que lindo. E ele estava ali ansioso, porque... Só que às vezes o meu pastor ainda ficou meio assim, mas aí o meu pastor parou o culto e falou assim, vamos já orar por você. Porque eu não sei daqui para frente. Então eu vou orar já. Ele chamou os obreiros, já oraram ali por ele, já. Ele se reconciliou. E aí depois, sabe o que eu vi? Ele começa a vir culto a culto. E você vai olhando, você vai vendo a mudança. Sim. Você vai vendo a transformação na pessoa. Não é coisa que alguém chegou e falou assim, ai, olha, você tem que mudar. Não.
Então, eu vim como está, eu não posso permanecer da forma que eu estou. Eu tenho que haver alguma mudança. Sim. É igual eu estar dentro de uma empresa. Eu estou ali, mas eu me acomodo e não faço nada para mim crescer, para mim se desenvolver, para mim ir para um outro departamento. Não é o ideal. Não. Aí você quer ver o gostoso? É você se mover, você começar a crescer, você começar a progredir. Se enquadrar no padrão da empresa. Exatamente. Quem está lá de cima vai falar assim, ó, aquela ali tem futuro. Investe nela porque ela tem futuro. A Nath é uma pessoa de futuro, investe nela. Amém. É outra coisa. Já recebo. Amém. É outra coisa. Então, com Deus, tem que haver isso também. Sim. Eu preciso ter uma mudança. Porque eu vim, não é tão difícil. Agora, o difícil Permanecer. é permanecer. Nossa. É eu abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, do meu eu. Como diz, eu me despir do velho homem. E também não tem como a gente ir para Jesus e não ter mudança. Não tem como, porque como que você continua com Jesus ferindo o coração dele? Porque as coisas que a gente faz, o nosso pecado fere o coração de Deus. Se a gente ama e está na presença dele, não é coerente. Então não tem como eu ir permanecer do jeito que eu tô. Não, tem uma historinha que eu ouvi um pastor que ele estava ministrando no nosso congresso de jovem. Aí ele falou assim que um jovem aceitou Jesus e depois, passados uns dias, o jovem falou assim, pastor, o que eu posso fazer e o que eu não posso? Aí o pastor falou assim, depende. Aí ele falou assim, eu posso ir para balada? O pastor falou, pode. Eu posso fumar? O pastor, pode. Eu posso pegar as menininhas por aí? O pastor falou, pode. Aí ele, pastor, e o que eu não posso? O pastor falou, ir para o céu, meu filho. Assim, mas é uma realidade. Sim. Você pode? Pode. Pode. Todas as coisas me são lícitas. Sim. Mas nem todas me convêm. Sim. Você pode? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Tá aí, só. Só que você vai ficar aquela pessoa lá que não vai viver uma experiência. Ainda correndo o risco de Jesus voltar e não subir. Que é o pior. Que é o pior. Porque o que adianta eu estar na igreja e Jesus voltar e eu não subir? Nada. O que adiantou? Aí por Nossa, isso como que isso é sério, né? ou eu sirvo ou eu não sirvo. Ou eu me limpo ou eu me sujo. Sim. Os dois Não tem como. não Então, cola. eu posso me encomestar? Posso. Mas tem que haver mudanças em mim. E se nós ver, igual tem tantos exemplos aí de pessoas que realmente veio para realmente e você olha e você fala, linda. Olha só. Você vê Sim. transformação, você vê mudança de vida. E isso não reflete só no exterior. Isso reflete vem do interior para fora. Sim. Porque a verdadeira mudança é aquela que ela vai refletir de dentro para fora. Não é essa daqui. Essa daqui é fácil. É. Eu posso ir em qualquer salão aí, me dou me transformo. Sim. Mas a verdadeira mudança é aquela que não vai ser eu que vou abrir a boca para falar. Mas vai ser da minha casa, que vai olhar e vai falar assim, principalmente dentro da minha casa, olha, tem alguma coisa diferente. Vai ser o meu ciclo, De que às vezes eu amigos. tenho que até deixar. Então, a verdadeira mudança, ela vai refletir de dentro para fora. Quem está de fora vai começar a ver que eu mudei, que eu tô melhorando. É diferente.
intenso. Forte, como diz. É forte, é manto. É forte. Pra gente encerrar, então, eu queria que você me contasse um pouco do seu testemunho, da sua história. Né, como você conheceu Jesus, você nasceu no berço evangélico, né? Mas se aprofundasse um pouco de quem é a Sá. Sim, eu nasci em lar cristão. Mas você nascer em lar cristão não quer dizer que você seja cristão. E eu, como toda adolescente, tive minha fase de revolta, minha fase de rebeldia. Se eu falar que não, eu tô mentindo. Cheguei a me afastar dos caminhos do Senhor, porque minha mãe, ela criou a gente assim, seguiu naquela doutrina, certinha. Não podia tirar uma pontinha do cabelo, não podia usar uma calça, não podia pôr um short, nada. Então, quando a gente ia pegando uma certa idade, a gente queria cortar o cabelinho, queria furar a orelha para pôr um brinco, queria poder passar uma maquiagem, coisa que a gente não podia. Então, eu tive esse meu momento. Mas eu dou graças a Deus, assim, que foi só nisso. Que Jeová me deu aquela segurada. Eu lembro, Nath, que teve uma vez que eu estava indo trabalhar na Ianguera. E eu indo assim, e eu tava de calça, tudo, já tinha furado a orelha, tava com um brinquinho na orelha. Aí eu comecei a olhar para fora e, do nada, o motorista deu uma freada, assim. E a gente chegou daquele solavanco dentro do ônibus. E aquilo eu segurei assim, eu, Jesus, não deixa eu morrer aqui, vem salvação. Eu não tô salva ainda, Deus, por favor. Deixa eu voltar para a igreja. Eu, Senhor, deixa eu voltar para a igreja primeiro, não deixa eu morrer aqui. Então, assim, isso já era temor. Sim. Então, Deus nunca permitiu que eu me afastasse, assim. 100%. Por completo. E eu também morria de medo, porque eu ouvia desde pequena, Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Se você não estiver preparado, você vai ficar. E isso penetrou. Tanto é que você vê algumas pessoas falando assim, ai, mas eu ouvia falar desde a época lá, ó, da minha avó, lá atrás, e Jesus não voltou ainda. Mas que ele vai voltar, ele vai. Então, assim, eu tive. Mas, aí nesse período que eu me afastei do Senhor, você tinha comentado aí para mim falar também sobre ser solteira, eu estava até namorando na época. E esse rapaz, ele falou que queria casar, tudo. E eu falei assim, tá bom, vamos casar então, né? Bora. Vamos casar. Partiu. E aí eu comecei a orar. Falei, Deus, é isso mesmo? E eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E eu falei assim, Deus, é ele mesmo? Falei, Senhor, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma prova. Eu vou convidar ele para ir na igreja comigo. Se ele for, eu sei que o Senhor pode salvar e eu vou voltar para a igreja e nós vamos te servir. Sim. Falei, se ele não aceitar, eu falei assim, é porque não é. Aí tá. Ele chegou em casa à noite para me ver, tal. Aí eu falei assim, vamos comigo? Sábado vai ser culto de jovens. Vamos comigo? Aí ele me chamava de gatinha, né? Ele passou a mão no meu rosto assim, lembro como hoje. Ele falou assim, gatinha, é o seguinte. A hora que a gente casar, eu não vou ligar que você vai para a igreja. Você pode ir. Eu gosto de ouvir as músicas lá dos crentes. Mas eu não... Menina, aquilo eu sentia como uma faca, assim, ó. Parecia que tava torcendo, não só rasgando, mas sabe como vai assim, torcendo. Aí eu abaixei a cabeça e eu estava, digamos assim, apaixonada, enamorada. E para mim, tirar aquilo do meu coração. Putz. E foi bem no período que o Senhor começou a me puxar de volta. Aí eu voltei para a igreja. E eu ainda voltei para a igreja. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou aceitar sim. Tô aqui na igreja, tá tantos meses, não aparece ninguém, eu tô aqui. Coisa de jovem. Eu falei assim, eu vou. Aí eu peguei e escrevi aquela carta, apaixonada, perfumei, que na época não tinha internet. Era carta.
Era carta, gente, não tinha internet. Era mais romântico. E aí eu coloquei em cima da cama. Eu dobrei o joelho. Falei assim, Deus, é o seguinte. Eu vou lá na minha irmã. E eu quero que o Senhor use ela para falar comigo. E eu quero uma resposta, mas que eu não tenha dúvida nenhuma. E desci na casa da minha irmã. Ela morava umas 3 ruas para baixo da minha casa. Aí eu fui lá, entrei, a gente foi conversando. Ela fez café da tarde, tal. Eu esqueci do que eu fui fazer, do meu propósito. Sim. Aí quando eu estava saindo no portão, eu falei, não. Falei, Benita, peraí um pouquinho. Falei, vamos voltar, tira uma palavra para mim, ora comigo. Ela falou, tá bom, vamos. Aí voltamos para dentro de casa. Aí ela tirou a palavra e nós começamos a orar. Aí ela começou. Eu falei, Senhor, não estou entendendo. Eu pedi para o Senhor que eu quero uma coisa que eu não tenha dúvida. Eu quero ou sim ou não. Nath, naquela hora, a língua dela se mudou. E ela falou com toda a autoridade, é não e é não. E ai de ti se teimar. Nossa. Bem claro. Aí terminamos de orar, ela chorava de soluçar. Ela falava, Sara, pelo amor de Deus, Sara. Se você está pensando em sair dos caminhos do Senhor, não sai, minha irmã. Eu vi você assim, ó, num corredor de hospital, você estava fraca, carregando o enfermeiro carregando um soro assim, e ela desesperada. Eu falei, não, mana, fique em paz, não é nada disso. E eu tranquila, porque eu já tinha recebido o que eu tinha ido buscar. Eu falei assim, não, mana, tranquila, fique em paz. Depois eu te conto o que é. Voltei para casa, rasguei aquela carta, joguei no lixo. Falei, Deus, então é o seguinte, a partir de hoje, tira dos meus olhos e do meu coração. E Deus tirou. Nossa. Dos olhos e do coração. E aí as pessoas perguntam assim, ai, mas por que você está solteira ainda? Eu falei, gente, porque Deus tem o tempo dele. E eu tô no tempo dele. Sim. Se eu tô nessa idade e solteira ainda, é porque é permissão de Deus na minha vida. Na hora certa vai. Tem hora, Nath, não vou mentir pra você. Bate aquela, como diz, aquela bad. A carência, né? Bate, minha querida. Bate. Mas Deus, ele é maravilhoso. Deus cuida. Então, assim, aí eu tô... Porque ele supre, né? Aí eu tô assim, na dispensação do Senhor. Tal. Tô, minha filha! Tal, galera! Vai que você veio aqui hoje, que Deus vai mandar o seu boy. Quem sabe o milagre acontece. Mas assim, por outro lado, o que eu vejo assim? Deus, ele tem suas formas de trabalhar. Sim. E talvez se eu já tivesse sido casada, talvez eu não tivesse ter feito tudo que Deus já permitiu eu fazer nessa minha caminhada. Não chegaria a lugares que Não. você chegou. E então eu vejo dessa forma. E eu sei que o Senhor, ele tem falado para mim, ele tem falado, filha, ainda está de pé. Olha, glória a Deus. As promessas que eu te fiz ainda estão de pé. Então eu tô, só que aí eu tô igual no Salmo 70, né? Apressa-te, Senhor. Muito bom. Ai, minha querida, olha. Ai, gente. É só Deus mesmo na vida da gente. Mas assim, a gente zoa assim, mas, meu, olha a maturidade. Tem que ter uma maturidade assim, e tá enraizada mesmo no Senhor e confiar, porque a gente vê hoje em dia jovem que tá tudo doida já, ai, eu tenho namorado, 15 anos. Fala, filha, vigia, irmã. Eu vejo adolescente de 12, 13 anos, e eu falo, tô namorando, Eu tô aqui falando coisa, mas eu também casei com 20 já. Não, mas 20 é uma idade... Mas com 15 anos eu já namorava também. Então, assim... Mas eu agora já sou casada, então eu posso falar. Eu até falo, às vezes, quando vem adolescentes conversar comigo, aí eu falo assim, olha, primeira coisa,
você já perguntou se é a vontade de Deus que você namore agora? Que é o mais Sara, mas eu importante. tenho que... Aí eu falo, você já perguntou para Deus? Fala assim, porque Deus ele tem que ser o centro, a prioridade. Sim. Então, você perguntou para Deus? Aí eu falei assim, segundo, se você começar a namorar agora, você está em condição de casar? Ai, não, misericórdia, só quero namorar. Eu falei, então, já não está certo. Não. Porque quem namora é para Pra casar. casar. Fala, Exatamente. você tá... Aí, esses dias, eu estava ministrando lá para um adolescente, aí um falou lá, nós fizemos uma caixinha de pergunta, aí um colocou lá, eu estou apaixonado. Aí eu, apaixonado, meu filho. Você não sabe nem o que você está apaixonado ainda. Falei, você tem condição de bancar a mocinha, a garota, para ir numa lanchonete, dar um presente para ela no dia da... Não, no trabalho. Ah, não dá. Aí não dá pra defender também. E quer namorar, gente. Aí por isso que a gente vê aí, infelizmente, às vezes adolescentes engravidando fora do tempo. Aí não tem maturidade para cuidar do filho. Não tem maturidade para ter um relacionamento, porque é o período de estudar, é o período de crescer um pouco, de adquirir alguma coisa para poder aguentar o tranco de um relacionamento a dois. Sim. E é complicado. Eu e o Matheus, a gente conversa às vezes que, assim, se a gente tivesse... A gente não se arrepende do casamento, tá, gente? Não, a gente é muito feliz. Mas, assim, se hoje a gente fosse solteiro e tivesse o pensamento que a gente tem hoje, a gente não ia querer relacionamento. E eu sempre falo isso para as meninas lá da igreja. Eu falo, gente do céu, é só dor de cabeça, galera. Sim, não me arrependo, é muito bom se você encontrar uma pessoa que é do Senhor, o Senhor confirmou, amém. Você vai ser feliz, tal. Mas assim, se você não tem, não procura, porque é bom curtir essa fase, sabe? De se conhecer, estudar, pensar na sua vida. Você poder fazer uma viagem. Sim. Sabe? Você guardar um dinheirinho e falar, não, olha, eu vou conhecer, vou fazer um intercâmbio num outro país. Eu falo muito isso para os jovens adolescentes. Eu falo, gente, aproveita. Sim. Quando Eclesiastes 12 diz, lembra-te do teu Criador na tua mocidade, é para isso também. Sim. Foi, sabe? Põe Deus, prioriza Deus, você vai ver, você vai crescer, você vai conseguir fazer coisas que... Falei, a pessoa já começa na adolescência, entrar num relacionamento, num namoro, já casa cedo ou arruma um filho cedo. Acabou com a vida. Porque às vezes ela não tem difícil. estrutura para aguentar aquilo. Sim. Então, precisa primeiro se estruturar, eu preciso primeiro saber realmente, eu vou aguentar, eu vou ter disponibilidade, para depois eu... Assumir a bronca. Exatamente. É isso. É sobre isso e tá tudo bem. E aí, Sara, o que você achou? Você gostou desse momento? Ai, amei, Nath. Deus é mais abençoe. tranquilo do que você imaginou? Muito. É. Eu acho que a falta de costume, igual para eu tenho pavor a câmera, gente. Esse dia minha sobrinha Rayane chegou e falou assim, ô tia, você podia começar a fazer uns vídeos de pregação, de pôr. Eu falei, Eu falei, tá bom. Mas é verdade, começar a postar lá o Mas, gente, eu devocional no morro Instagram. de vergonha. Eu falo assim, eu prego, mas... Na câmera, porque parece que a impressão, quando eu gravo story assim, sabe a impressão que eu tenho? Que eu sou uma retardada. Tipo, falando, gravando pra câmera. Não, imagina. Tipo, eu acho mas lindo. é a sensação que a pessoa tem, né? Tipo assim, nossa, mas eu tô falando sozinho, olhando pra câmera. Mas eu acho isso tão lindo, mas eu não sei, parece que eu me... Esse dia eu até... eu estava um tempo participando de um grupo e as irmãs falavam assim, Sara, manda aí. Aí eu ia e gravava. Eu gravava o áudio e mandava. Não, pra você ver. Aí eu fiquei, gente do céu. Aí eu já estava ainda assim, ó, sinceridade. Falei assim, meu Deus, tá chovendo. Acho que eu não vou, não. Eu acho que eles vão ligar e falar assim, não vem, vamos deixar para outro dia. Torcendo, Deus. Mas, gente, mas foi muito bom. Nath, muito gostoso. bom. Pude sentir a presença de Deus aqui nesse nosso bate-papo que
falo, isso é o melhor. A gente Sim. saber que... E falar das coisas de Deus, Compartilhar, porque assim, eu saio, toda vez que eu gravo um podcast, eu saio daqui mais rica em conhecimento e assim, tipo, agora eu vou chegar em casa e vou falar assim, Deus, eu quero sentir perfume na Bíblia também, entendeu? Eu já vou fazer essa oração. Faz, que é bom. E eu a gente falo sai assim que foi motivado. marcante na minha vida. Foi Então. assim, marcante. E tantas outras, né? Que se a gente for ficar falando Contar aqui, é a noite inteira. como diz, nós vamos, o pastor Rodrigo vai falar, você errou, Sara, chega. Tchau, agora Você dormi. chegou, não queria falar, agora você não quer parar mais de falar. Ai, gente, muito bom. Mas é muito E bom. assim, quem assiste também recebe um conhecimento muito bom, um incentivo. Amém. Então, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui, por você ter vindo, ter compartilhado suas experiências. Foi muito bom, muito rico. E a gente pode fazer uma parte 2 também. Vamos sim. Falar ó. mais, conversar Amei mais. agora, depois dessa. Agora já tá mais... Agora já vou tá chegar bom. mais descontraída. Eu que quero agradecer. Posso dizer que sou privilegiada por vocês. E como é bom saber que tem pessoas que honram a nossa vida dessa forma. Então, quero agradecer muito. Foi muito bom estar aqui. Muito bom passar esse momento. Maravilhoso. Isso aí já vai ser outra experiência na minha vida. Uma segunda diferente. Outra experiência. Agora, posso só falar uma coisinha? Pode, claro. Quero falar para você que está em casa nos assistindo. Procure se encher de Deus. Deus tem coisas lindas e maravilhosas para sua vida. Eu tenho certeza que você jovem, que às vezes você está aí no seu quarto, meio depressivo, passando por um momento emocional que não é bom. Eu quero dizer para você que Deus tem poder de mudar essa situação. Amém. Deus tem poder de te dar um futuro que você vai glorificar o nome dele, que você vai engrandecer o nome dele. Basta tão somente que você abra o seu coração para receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém. Amém. Amém, gente. Eu creio nisso. Eu também. Eu creio que esses episódios, assim... Eu ainda não ouvi alguém vir para mim falar, olha, esse episódio mudou minha vida, mas eu sei que onde tem chegado, todos os episódios têm feito a diferença, sabe? E a gente vai colher esse fruto. E eu agradeço a você, a todos, ao Rodrigo, todo mundo. Obrigada, eu também creio, né, Nátia? Compartilho dessa sua fé também, Sim. porque de todos que passou aqui, cada uma experiência Uma de um experiência jeito. diferente. E pode ter certeza que fala com pessoas também Sim. diferentes. Sim. E nós vamos ver, sim, lindos frutos e testemunho desse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Amém. Gente, muito obrigada por vocês nos acompanhar até aqui. Não deixa de compartilhar, comentar nos comentários, curtir e seguir a gente no Instagram, tá? Obrigada pela participação. Beijo e até a próxima. Tchau, gente.